Fala, meus curiosos do Steam, Gorizon aqui de novo com esse quadro que é para aqueles que falam que não tem o que jogar. Lembrando que eu vou falar sobre jogos do Steam, então estarei enfatizando jogos para PC, embora vários desses jogos estejam também disponíveis em outras plataformas. Eu vou apresentar para vocês 10 jogos que saíram semana passada no Steam de forma totalmente gratuita. Se você está curtindo esse quadro, dá um joinha e se inscreve no canal para ajudar o trabalho. Lembrando que eu sempre testo os jogos da semana para trazer para vocês uma seleção bem bacana. Sem enrolação, bora pros jogos. Começando com um jogo feito por uma pessoa só, You Are Late, Você Está Atrasado, na tradução literal, é um jogo 2D de exploração focado em point and click e puzzle. O jogo está disponível em inglês e espanhol e foi desenvolvido e distribuído pela NoCepo Games, que é um desenvolvedor solo, e no jogo controlamos um pássaro bem fofo, mas num ambiente meio macabro. A história é curta, mas bem interessante, com um tom de mistério. Você procura objetos pela casa e interage em outros lugares com eles, sendo uma aventura curta, mas gostosa de completar. A arte é toda feita à mão e é bem bonita. O jogo não tem proezas no Steam e tem a classificação indicativa de 10 anos por conter medo. Em seguida temos Death to the Universe, Act 1, desenvolvido e distribuído pela Fueled by Cookies, que é um jogo de plataforma 3D com uma narrativa bem humorada e uma jogabilidade simples e bem platafórmica mesmo, em um ambiente meio caótico, mas fácil de entender. O jogo está disponível apenas em inglês, e nele controlamos a morte em um mundo surreal e despedaçado onde o próprio conceito de morte começou a perder o sentido. O antagonista do jogo seria o próprio universo, que é narrado por uma voz feminina e fica desafiando e desacreditando da morte o tempo todo, com uma pegada cômica. No jogo devemos encontrar as últimas almas para poder fazer a passagem delas, afinal esse é o trabalho da morte. No jogo podemos andar, correr, pular, além de termos pulo duplo, um dash que funciona no ar e também usamos uma espécie de gancho para nos pendurarmos numas estrelas e vencer os desafios de plataforma. Além das plataformas, também temos alguns inimigos que podemos derrotar. O jogo não tem proezas no Steam e tem classificação indicativa de 14 anos por conter violência e linguagem imprópria. Agora temos um RPG bem macabro chamado Muffles Life Sentence. Criado e desenvolvido pela Boss Pino, o jogo está disponível apenas em inglês e ele se passa numa prisão, onde assumimos o papel de Muffles, um prisioneiro que não sabe por que está ali, mas sua boca foi costurada e ele não consegue se comunicar com os outros personagens da prisão, pelo menos não no início do jogo. Como a boca dele é costurada, tem várias vezes que temos opções de diálogo, mas não importa a nossa escolha, ele tenta falar mas só saem gemidos e ninguém entende nada. Então eu joguei um pouco, mas eu não faço ideia se as nossas escolhas realmente importam no jogo. Ele é 2D e a jogabilidade dele envolve puzzles e batalhas com cartas. Ele é bem sinistro e escuro, mas uma ótima experiência para quem curte RPG e terror. O jogo traz conteúdo adicional em forma de DLC chamados Episódio 2 e 3, dando a entender que o que temos acesso de forma grátis é o Episódio 1. O jogo tem proezas no Steam e tem classificação indicativa de 14 anos por conter drogas ilícitas, linguagem imprópria e atos criminosos. Saindo de um ambiente pesado para um mais leve, Liquor Store Simulator Prologue é um jogo de gerenciamento de loja desenvolvido pela Tovarish Games e distribuído pela Playway SA. Se trata de um simulador de uma loja de bebidas onde você deve gerenciá-la comprando estoque, colocando os produtos nas prateleiras, cuidando do caixa, customizando sua loja e várias outras coisas. O jogo é bem divertidinho para quem gosta desse estilo. Por ser uma loja de bebidas, sempre que alguém compra bebida alcoólica, o NPC vai te entregar a identidade dele e você deve checar. Além da data de nascimento, devemos checar a foto também. Quando a identidade bate com o NPC, você aperta o botão esquerdo do mouse e tudo certo. Mas quando não bate, você deve apertar o botão direito do mouse, fazendo com que a gente não venda as bebidas alcoólicas para o NPC e elas ficam numa cestinha embaixo do caixa que podemos repor nas prateleiras. Se você curte gerenciar e customizar, esse jogo vai te entreter. O jogo não tem proezas no Steam e tem classificação livre. Você quer um jogo bem simples para desafiar os amigos? Newton é um jogo arcade platafórmico focado em pontuação. Desenvolvido por Commandant Studio e Tourist Galactic e distribuído pela Commandant Studio, o jogo faz referência a Isaac Newton, e nele devemos coletar maçãs para aumentar nossa pontuação em rounds de 99 segundos. O jogo não tem fases nem nada. Ele é realmente um arcade onde você tenta fazer mais pontos a cada vez que joga, entrando para uma tabela classificatória do Steam. As mecânicas são bem interessantes, tendo diversos tipos de maçã, inclusive maçãs que tiram pontos ao invés de dar, maçãs com poderes especiais como inverter a gravidade, entre outros. No jogo você também libera um Codex, uma espécie de almanaque com as maçãs que você já viu e qual o efeito delas quando coletadas. O jogo é bem divertido e desafiador. Muitas vezes você pega a maçã envenenada sem querer e tem que ver o Newton vomitando, perdendo alguns segundos que poderia estar pontuando. O jogo tem proezas no Steam e classificação livre. O próximo na minha lista é Chasers, um RPG hack and slash desenvolvido e distribuído pela Lifeuse Inc. No primeiro olhar parece que vai ser mais um jogo com gacha, mas não, nesse jogo não tem gacha.
Você pode jogar com todos os personagens desde que você compre eles com dinheiro do próprio jogo, então é legal que você não precisa ficar perdendo a paciência tentando conseguir um personagem que você quer pra jogar, você vai lá e compra ele. Os efeitos são bons e a jogabilidade é até que fluida, e mesmo tendo batalha automática, é bem mais satisfatório controlar os personagens. Durante a batalha, além de esquivas, habilidades e tal, você pode trocar de personagens, o que deixa a batalha mais dinâmica, com várias possibilidades à sua disposição. Embora o jogo só esteja disponível em inglês, a história é bem legal, com uma empresa que monopolizou o sol e meio que mantém todo mundo refém deles por conta disso. Eu vi que teve uma galera que não conseguiu entrar no jogo, disseram que ficavam no menu e não saía dali, mas eu baixei o jogo, reiniciei ele e consegui jogar, porque na primeira vez também não funcionou. O jogo não tem proezas no Steam e tem classificação de 14 anos por conter violência, linguagem imprópria e nudez. Embora eu não tenha visto nudez, mas acredito que é por conta das personagens femininas serem meio sexualizadas. Faceless é um jogo 3D de ação e aventura desenvolvido e distribuído pela Rufus Room, e trata de um jogo relativamente curto, mas bem gostoso de jogar, com uma movimentação fluida, desafios de plataforma e desafios de batalha também. No jogo você pode customizar as habilidades do protagonista comprando máscaras com os pontos que você recebe nas fases. Nosso protagonista é um guardião sem rosto, o último protetor de uma vila que está em crise no meio do deserto, e um suposto vilão destrói a única fonte de água da vila, fazendo com que nosso protagonista vá atrás dele para conseguir salvar a sua vila. O jogo só está disponível em inglês, mas o foco é mais a jogabilidade do que a história, tendo comandos bem intuitivos e desafios bem legais. O jogo tem proezas no Steam e tem classificação de 10 anos por conter violência. Eu me diverti bastante com esse próximo jogo. Rotossaurus Adventure, um jogo 2D de puzzle com um dinossaurinho, onde a gente vai rodando a tela para acessar os lugares das fases. Desenvolvido pela Press G2 George e distribuído pela Broken Paternoster Games, Rotossaurus Adventure é um jogo simples, mas bem bonitinho, com umas sprites fofinhas que pega elementos de outros gêneros para explorar no seu universo, tendo mais de 200 puzzles divididos em 8 mundos. Se você curte puzzle, essa é uma ótima pedida. O jogo não tem proezas no Steam e tem classificação livre. Agora esse é o primeiro jogo de ritmo que eu apresento aqui no canal, embora eu ame jogos desse gênero. Steel Century Groove Midnight é um jogo desenvolvido e distribuído pela Sloth Gloss Games e trata de um jogo de batalhas de dança com mechas. Isso mesmo. O jogo está disponível apenas em inglês e na história diz que há milhares de anos os humanos construíram mechas para impedir o apocalipse, mas agora eles são usados apenas para batalhas de dança. Eu me diverti muito com esse jogo e os comandos são bem bons, afinal é um jogo de ritmo. Pelo pouco que eu joguei, você vai andando e encontra os oponentes no estilo Pokémon. Eles estão no mapa, você fala com eles e começa a batalha. Esse jogo é uma história independente do Steel Century Groove original, que ainda está em desenvolvimento. É uma experiência bem bacana e o gráfico dos mechas e dos cenários até que é bem bonitinho. O jogo tem proezas no Steam e tem classificação livre. E finalmente chegamos no maior lançamento da semana passada, Fragpunk, um jogo de tiro online 5 contra 5. Desenvolvido e distribuído pela Bad Guitar Studio, Fragpunk traz o clássico estilo de 5 contra 5 onde um time deve plantar uma bomba e o outro defender, trazendo personagens com habilidades únicas e um sistema de cartas que torna tudo muito mais interessante. Você vai coletando pontos nos rounds da partida e pode usar esses pontos com seus amigos antes de cada round para selecionar cartas com efeitos diversos, tornando cada round diferente do outro dependendo dos efeitos ativos. Tem de tudo, desde pulo duplo até inimigos ficarem com a cabeça enorme. Essa mecânica das cartas dá um valor de jogabilidade imenso, fazendo a diversão durar por horas. Além disso, os cenários são bem feitos, os personagens são bem interessantes, cada um no seu estilo, e a jogabilidade é bem fluida. Afinal, é um jogo de tiro e precisa disso. O jogo no momento conta com 13 personagens e mais de 15 modos de jogo, dando uma versatilidade bem legal para os jogadores. Eu recomendo bastante esse jogo e ele está disponível em português brasileiro. O jogo não tem proezas no Steam e tem classificação de 12 anos por conter linguagem imprópria e violência. E aí, curtiu algum jogo? Não curtiu? Escreva nos comentários qual jogo chamou mais a sua atenção e não esqueça que toda semana eu vou trazer 10 jogos grátis do Steam aqui pra vocês. Então dá um gostei ou não gostei e até a próxima!